Fala turma, todos bem? Sejam muito bem-vindos à aula 14, onde nós vamos falar sobre algoritmos clássicos de Machine Learning. O que é Machine Learning? Machine Learning significa aprendizado de máquina e dentro da inteligência artificial ele é essencial para que a gente tenha técnicas e formas de ensinar uma inteligência artificial. E existem alguns tipos de algoritmos muito importantes que nós temos que ressaltar, nós temos que mencionar para que você compreenda quais são e qual deve ser utilizado em cada situação. Um desses exemplos de algoritmos de Machine Learning, lembrando que Machine Learning é uma forma de uma IA aprender, um desses tipos de ensino, vamos colocar assim, seria o aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado, no que ele consiste? Consiste em eu informar para a inteligência artificial quais dados eu estou colocando para ela. Ou seja, eu estou ensinando ela a discernir, a escolher se um objeto, se um alimento é uma laranja ou um limão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar várias fotos de laranja e eu vou falar, ó, isso aqui é uma laranja. Vou colocar várias fotos de limão e vou falar, ó, isso aqui é um limão. Ou seja, eu estou supervisionando o aprendizado. Eu não joguei a IA dentro de uma sala com um livro e deixei a IA lá aprendendo conforme ela acha que tem que ser. Não, eu coloquei ela na sala, coloquei ela com o livro e eu tô ali do lado mostrando para ela, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, essa outra coisa é outra coisa. Ou seja, eu tô ali meio que explicando para ela, eu tô dando rótulos, eu tô guiando o aprendizado dela. E isso é o aprendizado supervisionado, quando nós damos dados para uma inteligência artificial e nós dizemos para ela o que é cada coisa, para que ela assimile isso e tome decisões corretas, né? Eu dei um exemplo simples aqui de dizer, por exemplo, o que é uma laranja, o que é um limão, porque às vezes eles podem ser parecidos, né? Mas a gente pode ter exemplos grandes, como por exemplo, uma IA ser treinada para saber se uma pessoa tem predisposição a diabetes ou se ela não tem, ou se ela está tranquila. Por quê? Eu posso pegar uma IA e com aprendizado supervisionado falar, olha, esses dados aqui são de pessoas que tiveram diabetes, são de pessoas que têm diabetes. E esses outros dados aqui são de pessoas que não tiveram diabetes e a família também não tem nenhum caso, né? Não há caso na família de diabetes. E eu posso treinar essa IA para ela ficar craque nisso, craque em identificar quem pode ter ou não. Então vamos supor que, beleza, eu treinei essa IA e informei muitas informações para ela, dizendo quem tem, quem não tem diabetes, e aí eu coloco essa IA para rodar. E aí, quando uma pessoa vai no médico, a IA, talvez por alguma informação, né, talvez um exame de sangue, estou supondo aqui, por alguma informação do sangue, ele consegue detectar muito antes da pessoa ter diabetes se ela tem ou não. Lembrando, isso aqui é um exemplo, mas que dentro do Machine Learning poderia ser aplicado, dentro do contexto de aprendizado supervisionado, né? E o próximo tipo de aprendizado é o aprendizado não supervisionado. Esse aqui é mais ou menos aquele exemplo que eu comentei anteriormente. Você joga a IA dentro de um quarto com um livro e deixa ela aprender. E por que ele é interessante? Pode parecer que ele não é tão eficaz, né? Porque acredito que isso não seja uma boa forma de ensino, né? Você jogar a pessoa lá e ela estudar sozinha, sem nenhum auxílio prévio, né? Mas no contexto da IA pode ser muito legal, por quê? Como você não vai estar explicando nada para a IA por si só vai tentar aprender, ela vai aprender na verdade, e ela pode achar padrões que nem você mesmo havia descoberto. Ou seja, a gente pode dar informações ali, a gente pode colocar a IA e ela pode descobrir coisas que nem mesmo nós saberíamos que poderiam acontecer. Ou seja, se nós pegamos, por exemplo, uma loja que vende muitos produtos, uma loja aí que toda semana chega aí na sua casa do correio, para que você comprando aí, estourando o cartão de crédito. Vamos supor essa loja aí, você pega todas as vendas que essa loja faz no ano, que devem ser milhões e milhões de vendas. Você pode pegar todas essas informações de vendas e simplesmente jogar para dentro da IA não supervisionada. Por quê? A IA vai começar a ver todas essas informações e vai começar a analisar. Ela vai começar a buscar padrões entre essas vendas. Talvez ela descubra o melhor dia para fazer uma compra. Ela pode identificar um padrão de quando ocorre mais lucro dentro da empresa. Talvez ela tenha ideias que nem mesmo o time de marketing, o time de vendas teve.
porque ela consegue ver tantas informações ao mesmo tempo de forma muito rápida e correlacionar todas elas. Imagine só, uma pessoa ou até uma equipe analisando planilhas e planilhas com milhões de linhas para tentar achar uma correlação entre as vendas. Isso seria muito trabalhoso e levaria muito tempo, mas a IA não supervisionada tem esse padrão, esse destaque, né, de conseguir achar padrões que às vezes nem quem criou ela identificou. Então por isso que há essa vantagem no não supervisionado. No supervisionado a gente consegue, né, guiar o aprendizado. Eu gosto de pensar que quando nós vamos resolver um problema, eu já sei o que eu preciso fazer, eu quero dizer se isso aqui é uma laranja e eu quero dizer que se isso aqui é um limão. A gente pode ir com o supervisionado. Agora, se eu tenho um cenário que eu quero ter uma descoberta, eu posso usar o aprendizado não supervisionado para que ele busque informações da forma que a IA conseguir. E muitas vezes, nesse processo, ela pode descobrir coisas que nem eu mesmo sabia, né? E o terceiro tipo, também mais conhecido, né, seria o aprendizado por reforço. Como que é o aprendizado por reforço? O aprendizado por reforço significa que eu vou dar recompensas para minha IA se ela fizer o que eu quero. E se ela não fizer o que eu quero, eu vou tirar aquela recompensa. Ou seja, eu quero ensinar uma IA para estar dentro de um carro e essa IA começar a dirigir sem que o motorista encoste no volante. Eu posso usar o aprendizado por reforço. Por quê? Eu posso criar essa IA e falar assim, IA, se você andar daqui até ali e você chegar lá sem nenhuma batida, você ganha um ponto. E aí a IA começa a fazer testes. Ela percebe, caramba, eu cheguei daqui até ali numa linha reta e eu ganhei um ponto. Vou continuar isso aqui. Aí o que você faz dentro desse aprendizado? No meio do obstáculo, que era uma linha reta, você coloca um obstáculo no meio, você coloca uma caixa. E aí a IA, como ela já entendeu, se eu andar em linha reta, eu vou ganhar meu ponto. Então ela vai andando. Só que nesse momento, ela bate na caixa. E o que acontece com a IA? Ela perde um daqueles pontos que ela conseguiu. Ou seja, ela entendeu, poxa, emergência, eu estava ganhando ponto pra caramba, agora eu bati no negócio e entendi que eu perdi ponto. Ou seja, vou tentar na próxima desviar dessa caixa. E aí, algumas tentativas vão, a IA consegue ir reto, fazer o contorno do objeto e seguir. Aí ela percebe, caramba, no final eu ganhei um ponto. Percebe? Ela começa a aprender que ela não deve bater. É um aprendizado por reforço. Isso pode gerar até milhões de tentativas. Mas dependendo do computador e do seu poder computacional, ele pode sim fazer isso muito rápido. Então o aprendizado por reforço funciona assim. Nesse cenário do carro, a gente poderia colocar muito mais obstáculos dentro dessa IA para que ela fosse aprendendo com tudo isso, simulando cenários. E se a IA estiver andando e de repente uma pessoa cai na frente dela, uma pessoa que estava na faixa de pedestres, tropeça e cai na frente do carro. Ou seja, isso pode ser simulado dentro de uma IA virtual, né, dentro de um cenário virtual, para que a IA aprenda a resolver isso. É nesse cenário que a IA vai aprender se ela deve frear naquele momento, se ela deve ir para a esquerda, para a direita, ou seja, conforme ela vai sendo treinada por reforço, ganhando pontos toda vez que ela acertar, ela vai começar a ter ideias, né, que às vezes nem o ser humano teria. Existe um exemplo de alguns robôs que colocaram alguns robôs com aprendizado por reforço para jogar esconde-esconde. E aí fizeram exatamente isso. O time vermelho que precisava achar, toda vez que eles achavam o oponente, eles ganhavam um ponto. E o time azul, toda vez que eles eram encontrados, né, eles perdiam um ponto. E aí esses robôs começaram a jogar esconde-esconde, eles começaram a aprender a observar o outro, começaram a aprender a se esconder. Tudo isso foi acontecendo. E algo surpreendente que aconteceu quando os desenvolvedores foram ver é que o robô do time vermelho, ele conseguiu achar uma brecha na programação dele mesmo para conseguir atravessar paredes dentro desse cenário de esconde-esconde para achar o robô, né, o oponente dele ali. E aí surge o questionamento, se a IA conseguiu achar uma brecha na própria programação para conseguir resolver o que ela precisava, que era achar o oponente ali, será que a IA não consegue achar formas de cura que o ser humano e a ciência ainda não conseguiu através desse aprendizado por reforço? Ou seja, todos esses cenários nos trazem indícios de que isso pode vir a acontecer. Isso é um cenário fenomenal. E aqui vamos alguns algoritmos supervisionados que nós temos, alguns nomes, né? Nós temos a regressão linear, temos a árvore de decisão,
temos o Random Forest, temos o KNN e temos o SVM também. Um que é bem bacana a gente mencionar é a regressão linear. Como que a regressão linear funciona dentro dos algoritmos supervisionados? Ela analisa dados passados para prever o futuro, ou seja, ele analisa, no exemplo, quanto minha empresa vendeu nos últimos 10 anos para saber quanto que vai vender no próximo ano, e no próximo, e no próximo. Ou seja, ela pode perceber padrões que a minha empresa não percebeu. Ela pode perceber, inclusive, que a minha empresa pode ter a tendência de fracassar no próximo ano. E com isso, eu já vou saber disso previamente graças ao uso da IA. Então eu posso ver o que aconteceu para que isso não seja uma realidade que eu melhore no ano que vem. Ou seja, há muitas formas que a gente tem de poder melhorar, de poder utilizar a IA, o Machine Learning e vários aprendizados no nosso dia a dia em tudo que a gente for construir. Então, turma, quero agradecer a vocês. Muito obrigado.